Bom dia, turma. Nós somos o grupo responsável pelo seminário de audiovisual no ensino de ciências, mais voltado para a área da física. Eu sou o Wesley. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Franciele. E, bom, eu pensei em começar esse seminário introduzindo sobre o ensino de física atualmente. E, assim, nos moldes atuais da educação, a física ela tem que ser trabalhada de forma a fazer com que os alunos entendam melhor o meio na qual eles estão envolvidos, e assim conseguir interagir melhor com ele e com a sociedade à sua volta. Isso, pelo menos, é o que os currículos nacionais e estaduais propõem. Eu retirei esse trecho aqui do currículo do Estado de São Paulo, da parte de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Esse trecho se encontra na página 96. E ele diz o seguinte: o conhecimento científico desenvolvido na escola média deve estar voltado para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com os instrumentos para compreender a realidade, intervir nela e dela participar. Hoje, diferentemente do que se vivia em um passado não muito remoto, a produção, os serviços e a vida social em geral são pautados pelo resultado da relação entre ciência e tecnologia. Nesse contexto de mudança, a física tem papel destacado ao longo dos 4 séculos da modernidade, e em especial nas revoluções tecnológicas que mudaram profundamente a história. Bom, de encontro à ideia de inserir o aluno nesse mundo da física, para que ele melhor compreenda os fenômenos que o cercam, vem diversas dificuldades que devem ser vencidas, como, por exemplo, o tempo de trabalho. Esse tempo de trabalho está ligado ao currículo, que deve ser passado durante o ano letivo. Muitas vezes os professores não têm tempo de terminar tudo que é para ser passado, e isso pode causar uma desmotivação por parte do docente e, consequentemente, uma desmotivação por parte do discente também. Só que essa desmotivação por parte do discente também pode vir por aquela história da física ser muito matemática no ensino médio, ser muito matematizada, e os alunos que não têm uma base tão boa em matemática desanimam bastante em relação à física por causa desse motivo. E, bom, com essas dificuldades apresentadas, a gente pode pensar que é importante que a escola ela esteja preparada para receber os educandos da forma mais atrativa possível, para assim proporcionar uma boa relação entre o professor, os estudantes e os recursos didáticos. E nesses recursos didáticos também estão inclusos os recursos audiovisuais, como televisão, cinema, computador, vídeo, e entre outros. E esse conjunto é um conjunto que pode ser muito bem utilizado pelos professores na sala de aula se for utilizado da forma correta. Uma vantagem que pode ser explorada nesses recursos se encontra no fato de que existem certos efeitos, sejam físicos, químicos ou biológicos, que eles são melhores observados ou podem ser somente observados se eles forem filmados. Um exemplo biológico que pode ser citado é a exploração da vida do infinitamente pequeno, por assim dizer. E um exemplo físico que pode ser citado são as linhas do campo magnético de um ímã gigante. Achar um ímã gigante é muito difícil, e essas duas coisas, elas basicamente só podem ser observadas se houverem técnicas especiais de vídeo, para facilitar a visualização e tudo mais. Um outro exemplo físico que pode ser citado em relação a isso é que com os audiovisuais a gente tem a possibilidade de poder filmar um mesmo evento de várias posições, e com essas filmagens é possível mostrar aos alunos como diferentes sistemas de referência afetam a percepção em relação ao mesmo evento. Uma outra vantagem dos recursos audiovisuais, como os filmes, por exemplo, é que eles possuem um forte apelo emocional, ou seja, eles motivam a aprendizagem de conteúdos por proporcionar um modo de aquisição de conhecimento diferente. E esse modo, no caso, vai trabalhar com as emoções, as sensações, e essas emoções e sensações vão servir de estímulo para o aprendizado. A gente também tem a questão do dinamismo, que o dinamismo ele é muito presente nos recursos audiovisuais, porque ele altera a dinâmica da sala de aula e assim pode servir como um motivador também, em um certo sentido. E, bom, a questão do organizador prévio está ligada à parte de ecologia conceitual. Para que o aluno tenha uma assimilação significativa de um novo conteúdo, é necessário que exista na sua estrutura cognitiva um ou mais conceitos a quais o novo conceito possa se ligar de uma forma significativa. E quando esses conceitos não são existentes, uma das alternativas para contornar essa inexistência é usar um material instrucional
que possa estabelecer essa ponte conceitual entre o novo conceito e a estrutura cognitiva. E essa ponte pode ser chamada de organizador, essa ponte é chamada de organizador prévio, que e uma das melhores coisas que tem para se usar para ser um organizador prévio é um recurso audiovisual. É uma ótima opção. E, bom, eu pesquisei, enquanto eu estava fazendo as pesquisas para esse seminário, vários relatos de professores e profissionais que se utilizaram de recursos audiovisuais na sala de aula e tudo mais. E dá para notar nos relatos desses professores que, na maioria das situações, há um melhor entendimento dos alunos sobre os assuntos que são trabalhados. Isso evidencia que os recursos usados, eles colaboram de outros modos, principalmente de modo visual, no entendimento de todos os processos ocorridos de uma forma contextualizada. E, bom, a partir desses relatos também, uma boa colocação que se pode fazer é que esse tipo de recurso, ele deve ser utilizado de uma maneira a complementar as aulas e não como única ferramenta de educação. Bom, eu vou introduzir rapidamente o que significa os recursos audiovisuais e tecnologia na educação, para daqui a pouco os meus amigos eles aprofundarem mais. Mas, bom, basicamente, o uso das tecnologias da informação e comunicação em situações significativas de aprendizagem permite a relação entre o que o aluno aprende na escola e o que ele vivencia fora dela. É importante que ainda na pré-escola, as crianças elas sejam envolvidas em meios de interação como essa e em atividades que tenham relevância social para que desde cedo eles despertem para eles a importância da construção do seu próprio conhecimento. E utilizar das tecnologias para isso pode ser bem benéfico em alguns aspectos. E, além disso, tais tecnologias, na qual estão incluídos os aspectos de sons e imagens, estão sempre presentes em nossas vidas, transmitindo o que nem sempre é útil para o aprendizado das pessoas. Por isso, ele deve ser utilizado de forma correta quando for utilizado como material pedagógico. E com as novas tecnologias, podem se formar cidadãos inteirados da sua realidade, podendo levá-los a adquirir conhecimentos e pensamentos característicos em relação à sua vida social. No entanto, é preciso encorajamento para aceitar que a sociedade atual tem necessidades diferentes daquela sociedade da década passada. E parte da dificuldade de inserir os recursos audiovisuais no contexto educacional deve-se ao fato de estarmos apegados ao contexto educacional, que tinha o livro didático como recurso único e exclusivo para a transmissão do saber. A utilização dos recursos audiovisuais na escola e na sala de aula estimula a abertura de espaços ao mundo e ao contexto social em que vivemos, e agrega também para que o sujeito possa adquirir conhecimentos que consistem em compreender as problemáticas atuais e ampliar projetos em busca de alternativas para a alteração do cotidiano e até para a construção da cidadania. Oi, gente, eu vou falar agora um pouquinho sobre a produção voltada para o ensino, né? Porque você tem que ter o audiovisual que você vai usar nas suas aulas. Então, os filmes, a televisão e a internet também, com o passar do tempo, chegou com uma promessa de melhorar o ensino ao longo do tempo. E até, tipo, boatos de que ela substituiria as escolas e os professores da maneira formal que a gente conhece, coisas que a gente sabe que não aconteceu. Porém, a presença do audiovisual nas escolas trouxe uma nova possibilidade para o ensino. Você tem um novo recurso para complementar suas aulas, com a possibilidade de vídeos, imagens, que era uma coisa que não tinha antes, e a possibilidade do audiovisual, tipo, dessas diversas maneiras, também possibilita uma conexão do aluno com o mundo real. E também, você ter algo diferente ali também chama mais a atenção do aluno. É óbvio que o audiovisual inclui muitas coisas, não só filme, TV, internet, é uma coisa bem ampla, mas eu vou focar só em algumas partes também mais para frente, e o Gabriel também vai falar de outras coisas, porque é realmente tem muitas possibilidades. Aí eu vou falar um pouco da trajetória do audiovisual no ensino. Os filmes foi uma primeira ideia para melhorar o audiovisual na educação.
quando ele foi introduzido pela primeira vez, ele visava a exatidão do conteúdo que estava sendo passado e a eficiência que aquele filme tinha em transmitir o que ele estava se propondo a transmitir. Ele proporcionou uma interação com imagens e movimentos para ensinar. Além de que, como você estava tendo uma produção por trás daquilo, ele era passado por um grupo de especialistas, o que deixava aquele conteúdo ainda mais eficiente e tinha meio que uma universalização do que estava sendo passado. Também teve a televisão, né, que causou um impacto parecido, não só os filmes, mas programas de TV educativos também. E também teve ainda mais forte essa ligação com o mundo real, porque a televisão você tinha uma ideia de passar o mundo real. Então, ter programas educativos na TV proporcionou ainda mais essa ligação para quem estava assistindo. E isso começou a ocorrer por volta de 1913, só para situar assim, em questão de tempo. Então, não é uma coisa tão recente como a gente costuma imaginar. E dá para definir essa trajetória do audiovisual em 3 fases. Pelo menos foi assim que eu encontrei, que eu achei que expressou bem tudo o que aconteceu. Foi você considerar isso 3 fases e começando lá desde 1913 já também. E essa primeira fase, lembrando que isso é falando de uma pesquisa de como usar o audiovisual, e não tipo, exatamente ele estava sendo usado assim, mas havia uma pesquisa para colocar isso no ensino. E inicialmente ela se preocupou em inserir no contexto em que as pessoas estavam, no contexto histórico, no ambiente escolar, e a proposta era encaixar as produções nisso. Eles levaram em conta as experiências que foram bem-sucedidas para planejar as próximas produções, porque foi introduzindo aos poucos e analisando coisas que deram certo para dali para frente você produzir cada vez mais. E pouco tempo depois eles também começaram a se preocupar com a produção do conteúdo e não só como usá-los, porque inicialmente tinha uma preocupação maior em como você colocaria isso, né, no contexto, como eu falei, mas com o passar do tempo teve também a preocupação em como você iria produzir aquilo que você vai passar. Aí você tem uma segunda fase que ela foi marcada muito pelo contexto histórico que ela estava inserida, que foi a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria também, e ela teve a influência dos usos dos filmes em treinamentos na Segunda Guerra Mundial. Tipo, isso influenciou muito em como produzir esses conteúdos. Essa fase ela também se caracteriza muito pela quantidade de material audiovisual que foi produzido para o ensino de ciência em específico. Não tinha uma preocupação com a necessidade do professor para ele trabalhar com esse conteúdo. Essa época ela também foi marcada pela percepção da importância do ensino de ciência na educação. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, porque esse contexto histórico realmente teve uma influência muito grande em como isso foi trabalhado. E nessa época se destacou muito uma série de filmes que foi produzido pelo PSSC, né, que é uma sigla para Physical and Science Studies Committee, que foi uma conferência que aconteceu na MIT em 1956, com o intuito de revisar mesmo o ensino de física. Isso foi tudo num contexto de Guerra Fria, que eu vou explicar um pouco porque é tão importante considerar esse contexto da Guerra Fria. Mas havia uma preocupação que o ensino de física não estava transmitindo excitação e não estava despertando o interesse dos alunos por aquilo. E aí eles queriam encontrar uma maneira de pensar na física que não fosse só uma memorização de equações, eles queriam passar aquilo de uma maneira diferente.
E até depois que teve o lançamento do Homem à Lua na Rússia, eles começaram a financiar ainda mais essas produções audiovisuais para o ensino de física, porque você tinha um contexto em que eles realmente queriam despertar o interesse dos alunos pela ciência e formar novos cientistas. Era uma preocupação muito grande por conta dessa competitividade que estava acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia. Lembrando que isso assim, falando nos Estados Unidos. E aí toda essa produção, ela trouxe um senso estético de beleza para ilustrar o conceito da física. E as imagens e tudo era assim com a intenção de passar como algo muito bonito e interessante que chamasse a atenção dos alunos. E aí, nessa época, esse projeto todo produziu mais de 50 filmes educacionais que foram feitos sobre fenômenos físicos. E, tipo, para a época, 50 filmes é muita coisa. Inclusive, alguns deles eram muito caros, muito perigosos, inviáveis de ser exibidos diretamente em sala de aula. Eu queria muito ter encontrado quais foram, mas eu não consegui. Mas no ano de 64 a 65, metade dos estudantes americanos que estavam cursando física no ensino médio já estavam utilizando esse material do PSSC. Apesar de que teve uma resistência por parte de alguns professores, porque ele se propunha mesmo a fazer alguma coisa diferente dos métodos tradicionais do ensino que eles tinham até então. Então, isso causou assim, uma resistência por parte dos professores, mas ainda continuou sendo trabalhado por um tempo. Ele procurava levar para a sala de aula recursos tecnológicos que eram novos para a época, tipo slow motion, filme loop, foto estroboscópica, e aí o slow motion, né, tipo, era você poder colocar fenômenos físicos em câmera lenta e visualizar melhor. O filme loop era uma repetição desses vídeos, também permitia você visualizar melhor. E essa foto estroboscópica, ela registra movimentos contínuos, formando uma única imagem a partir de um conjunto de imagens para representar um percurso que o corpo descreve. E isso, para a época, né, era um recurso um pouco mais avançado, e até essas fotografias estamparam diversos livros de física, porque era uma coisa nova, era uma coisa que chamava atenção, que era bonito e tal. E eu acho interessante também levar essa consideração, porque você vê que o audiovisual não era só o cinema, não era só a TV, não era só filme, tipo, era todos os recursos de imagem, tipo, recursos de fotografia, por exemplo. E aí, que nem eu falei, tinha uma série de vídeos que foram produzidos para ser passado em sala de aula. E aí eu encontrei algum desses vídeos, eles estão disponíveis em um site que, se a gente publicar, se você estiver assistindo isso no YouTube, eu pretendo colocar o link na descrição, porque eu achei realmente interessante. E aí eu trouxe o trecho de um para mostrar aqui, que ele fala sobre a conservação da quantidade de movimento, essas coisas. This car is gaining momentum and kinetic energy. And now there's no longer any momentum and kinetic energy. The collision was very complex, involving the cars and the Earth. Here in slow motion is a simpler collision, but it's still complicated. E tem um recurso do slow motion também, né? Interessante. We'd like to look at two. E aí depois vem não sei se era um professor, mas eu acredito que sim, porque até onde eu sei foi produzido por professores. E aí ele começa a explicar o conteúdo, e aí esses vídeos tinham mais ou menos 30 minutos, e era basicamente eles explicando fenômenos físicos e eram passados na sala de aula. E é interessante, né? Porque tinha o recurso da imagem, você vê os carros se chocando, e enfim, eu achei realmente bem interessante. E aí você tem uma terceira fase. Essa terceira fase, ela já se foca mais na capacidade própria do audiovisual. Tipo, não tanto em parecer algo bonito, em trazer algo novo para a sala, mas, tipo, usar os recursos dele, tipo, como uma coisa que você não tem. Por exemplo, aquela foto estroboscópica, você não pode mostrar isso. Tipo, você vai jogar uma bola, você não vai ver a imagem daquele jeito.
Então, é você realmente utilizar a função dele para complementar o que você tem nele como ele é. E eu acho interessante também, vou destacar que é interessante levar em conta essa história, essa trajetória do audiovisual, porque a gente vai ver que isso foi quase 60 anos atrás, mais ou menos, e até hoje a gente enfrenta problemas que são muito parecidos. E também, tipo, que nem o caso do PSSC, você vê que ele não tinha só tipo assim, ele não se propunha só a melhorar o ensino, ele se propunha a moldar como os alunos iam encarar aqueles assuntos, em tentar despertar o interesse dos alunos pelo conteúdo que estava sendo passado de ciência. E hoje em dia, essa é uma questão que os professores que utilizam do audiovisual em sala de aula costumam ressaltar, que é uma maneira de chamar a atenção dos alunos. Então, eu acho muito legal prestar atenção nisso, porque é uma coisa que as pessoas estão percebendo agora, mas ela já foi utilizada com o mesmo objetivo muitos anos atrás, apesar de serem recursos diferentes, né? É óbvio que agora as coisas não são mais daquele jeito. E aí também tem uma trajetória disso no Brasil, porque eu falei especificamente dos Estados Unidos, e eu imagino que no mundo tenha tido fases diferentes também, mas no Brasil isso começou a acontecer em 1930, mais ou menos, que tem assim documentado, foi em 1930. E apesar das diferenças sociais, políticas e econômicas, isso aconteceu até de uma maneira bem parecida aqui. Necessitou dos investimentos do governo, porque havia muitos obstáculos para você fazer esse tipo de produção privada. E o contexto histórico que o Brasil estava vivendo na época também foi muito importante para como isso aconteceu aqui, porque foi um contexto do Estado Novo e eles queriam formar um imaginário de um país mais moderno. E para formar um imaginário de uma educação mais moderna, eles se focaram muito em utilizar o audiovisual nessa educação. Então, nesse contexto, em 1936, foi criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo. E eles produziram muitos filmes com a ajuda do governo, voltados para a educação e voltados para o ensino. E eu achei realmente interessante destacar isso, porque ele teve esse grande investimento mais ou menos até por volta da década de 60. E realmente, tipo, haviam muitas e muitas produções pensadas em ensino e, enfim, achei bem interessante. Todas essas produções, a maioria delas estão disponíveis em um site que, mais uma vez, se você estiver vendo isso no YouTube, eu pretendo colocar aqui embaixo. Mas aí eu tirei 2 específicos que eu achei bem interessante trazer só para ter uma ideia de como é. Eu procurei um de física e eu achei um que era de astronomia, né? E que ele é um filme, ele não é um gênero tipo documentário, o gênero dele estava como filme educativo. Ele foi feito em 1937. Tem só 2 minutos, aqui eu vou colocar só alguns segundos, mas ele tem 2 minutos. Eu acho que ele tinha áudio, porque quando o professor está mostrando os planetas, ele começa a apontar e eu acredito que ele estava falando alguma coisa. Mas no vídeo que eu encontrei lá, não tinha nenhum áudio, e o intuito dele é mostrar o movimento do sistema solar. Então, eu vou colocar aqui um trechinho. Foi realmente um trecho bem pequeno, só para ter uma ideia. Mas como eu achei interessante, tipo, que eu vi que isso era um filme educativo, eu achei um documentário também, que é bem diferente do que a gente conhece como documentário de hoje em dia. Esse é um documentário mais voltado para biologia, e ele é do ano de 1926. Tem 13 minutos, mas eu também coloquei só um pouquinho. E eu achei interessante porque ele vai falar sobre as fases da produção do soro antibiótico, não sei falar direito. E diferente do outro, ele tem som, mas as explicações não são áudio. Tipo, eles mostram uma cena do que está acontecendo e aí aparece um texto mostrando o que eles fizeram.
Deixei o final bem pequeno, não deu nem para ler o que estava acontecendo, né? Mas é isso, gente. E aí a gente tem a produção do audiovisual atualmente. Então, atualmente tem muitas maneiras da gente encarar o audiovisual no ensino. A gente tem as produções voltadas para o ensino mesmo, mas em maior parte elas não são voltadas para complementar as aulas, apesar delas serem usadas assim em algumas. Muitas das produções são voltadas para a divulgação científica, para mostrar coisas e atingir as pessoas. E algumas, inclusive, eu achei que se identifica bastante com aquele contexto de espaço informal, de você passar uma informação em um espaço informal. E também tem a ficção científica, que o Gabriel vai falar mais para frente, mas ela não está sendo produzida com um objetivo educacional e ainda é possível os professores usar dela com esse objetivo. Eu acho que atualmente o maior exemplo dessas produções são voltadas para a educação são os documentários. E aí eu estava lendo sobre tal e eu vi algumas críticas de algumas pessoas, porque esses documentários eles demonstram um forte apelo emocional, eles mostram fenômenos na natureza como eventos espetaculares, muitas vezes são apresentados por celebridades e colocam trilhas sonoras que não têm tanto a ver com aquilo, mas sempre pensando em uma maneira de prender o interesse de quem está assistindo, de chamar a atenção de quem está assistindo. Tem uma preocupação muito grande em atrair a audiência das pessoas para aquilo. O que não é algo ruim, né? Porque a gente pode perceber que houve uma transição entre produzir para usar na sala de aula e produzir para proporcionar que esse conteúdo chegue em outras pessoas de outras maneiras, não só nas escolas, que inclusive eu acho que se assemelha um pouco com alguma das propostas do PSSC, mas nem tanto, né? Porque foi mesmo uma produção bem grande para a sala de aula, mas ainda dá para ter uma semelhança. E alguns desses autores relatam que eles acham que essas produções atuais não se preocupam tanto em se atentar ao equilíbrio entre o entretenimento e a educação. Tipo, tem realmente um apelo emocional muito grande. Eu não achei nenhum exemplo de física, mas achei exemplos de biologia que falavam que eles tentavam passar, às vezes, até uma visão dos animais que eram diferente do que elas realmente são. Tipo, você tem um documentário de um tubarão que mostra ele como um ser violento e atacando as pessoas, e não tanto mostrar como que é exatamente a vida de um tubarão no mar. Mas é isso, nesse caso, assim, de documentário. E eu tentei achar um documentário brasileiro de ciência, mas assim, eu acho que se digitar documentário brasileiro e ciência é proibido, porque você não encontra nada, não achei tipo, nada que fosse muito atual de produção do Brasil de ciência, e que eu acho até importante ressaltar, porque quando você olha aquele contexto do índice, você teve um investimento tão grande, você tinha uma produção tão grande, quando você entra no site que tem os arquivos, você tem muitos e muitos filmes educativos e muitos documentários de ciência, óbvio que era bem diferente de hoje em dia, só que hoje em dia isso parece que não existe mais e foi se perdendo ao longo da história do país, né? Mas falar um pouco dessa produção atual no Brasil, né? Como eu falei, praticamente não existe. Mas uma produção assim, que acho que a gente pode destacar atualmente do Brasil são mais para canais de televisão. Por exemplo, a TV Escola. Tipo, é uma iniciativa estatal de mídia audiovisual que existe até hoje. E inicialmente, né, ela foi criada em 1994, pelo que eu entendi, pelo que eu li, a ideia dela era facilitar o acesso dos docentes a conteúdos educativos, era pensando mais neles e também que nem eu fiz aquela crítica ao, tipo, que eu tinha lido de que as produções não se atentavam mais a chamar a atenção do público do que de passar conteúdos. Ainda vou destacar que existe um modelo de que é recomendado uma produção audiovisual para educação. Ele ainda existe e é o que deveria ser seguido, enfim, só para falar sobre isso.
Outro tipo de produção audiovisual que eu acho importante destacar, que é bem atual, são as produções da internet, que a gente encontra vídeos em plataformas como o YouTube, em que a informação é apresentada de uma maneira mais próxima ao usuário, tipo, a linguagem visual, a linguagem verbal, tipo, ela é bem mais próxima das pessoas que estão assistindo, porque ele é um conteúdo voltado para jovens. E normalmente, como eles são voltados para jovens, eles são pensados de maneira a estimular a curiosidade pelo tema que está sendo apresentado para esse público. E levar esse conteúdo para a sala de aula pode estimular debates que se relacionam com a disciplina. E os jovens, né, eles até costumam buscar por esses conteúdos na hora de estudar para se preparar para provas, por exemplo. E eu acho interessante também destacar que normalmente a gente vê essas plataformas ocupando um papel diferente no cotidiano desses alunos. A gente não vê ocupando um papel de educação, a gente vê ocupando um papel de entretenimento. Então, você ter um pouco da junção das duas coisas pode despertar ainda mais o interesse desses alunos. Como eu falei, tipo, a gente tem muitos tipos desse conteúdo no YouTube. Tipo, a gente tem videoaulas, que elas são usadas por alguns professores em aulas, mas ainda assim, quando as pessoas estão buscando conteúdos para se preparar para essas provas, para estudar, tipo, eles são coisas que são muito visualizadas. E uma grande parte também do conteúdo que está lá relacionado à educação, normalmente ele é pensado como conteúdo de divulgação científica, o que eu acho até interessante, porque você tem um conteúdo de educação que está lá justamente para chamar a atenção das pessoas que estão assistindo, para mostrar algo, para levar alguma coisa para elas. Enfim, é bem interessante. Dá para perceber também que tem um crescimento dessa área, porque hoje em dia já tem plataformas desse tipo voltadas para o ensino, por exemplo, com o YouTube Edu. E tem algumas dificuldades de você levar esses recursos para a sala de aula, que estão aparecendo conforme estão sendo levados, que apesar de muitos dos professores relatarem que a maior participação dos alunos quando eles estão usando esse recurso, eles estão passando um conteúdo que se assemelha ao entretenimento, que chama mais atenção. Ainda tem uma grande segurança por parte deles, dos professores, principalmente de professores mais velhos. E essa segurança dificulta como eles vão usar esse recurso na sala de aula. E também eu estava vendo algumas coisas sobre. Normalmente, se você se propõe a passar conteúdos com audiovisual em sala de aula, normalmente é muito por conta do professor. A formação da licenciatura não pensa em como agregar essa ferramenta na sala de aula. Até porque, como eu falei, tem uma resistência por parte dos professores que não foram educados dessa maneira. E normalmente os professores da licenciatura não foram educados dessa maneira, então, tipo, não tem assim uma formação pensada em como incluir o audiovisual nas suas aulas. Mas quando eu estava pesquisando sobre, tipo, na página do portal do professor do MEC tem algumas sugestões de mídia para se trabalhar em sala de aula, tipo, não só as que você procura fora, lá mesmo tem. E aí eu dei uma procurada para ver o que eu encontrava de física, e eu encontrei bastante coisa até, mas eu achei bem interessante que tinha uma série de vídeos da TV Escola que chamava Quanto Pesa uma Nuvem, e ela tinha uma proposta de interdisciplinar, inclusive, entre Química e Física. E se, mais uma vez, se o vídeo estiver no YouTube, acho que eu vou colocar o link aqui embaixo, achei bem interessante. E também tem um outro problema, né, que é a falta de recursos das escolas, tipo, porque talvez até os professores se proponham a passar essa informação, a passar os conteúdos dessa maneira, mas você passar esse conteúdo necessita de internet, necessita de computador, às vezes de projetor, o que ainda não existe em todas as escolas, né? Então, é isso, essa é a minha parte.
Oi, eu vou apresentar aqui algumas questões base da interação da ficção científica com o ensino de ciências, seguindo o viés de alguns pesquisadores, como Zanetti, que acreditam no potencial pedagógico que a consideração da ciência como um produto sociocultural, ao lado de áreas como a literatura, por exemplo, evocam. Primeiramente, para adentrar no assunto, é válido nos perguntarmos o que é ficção científica, ou FC. Essa é uma pergunta que até mesmo alguns dos mais consagrados autores deste gênero já fizeram desde o início do século XX, quando Hugo Gernsback, criador e editor da revista Amazing Stories, a mãe das revistas Pulp, popularizou o termo. A FC, hoje em dia, se encontra nas mais diversas mídias audiovisuais, desde filmes, quadrinhos, jogos digitais e RPGs de mesa. Porém, na tentativa de se aproximar de uma resposta satisfatória para essa difícil pergunta, eu vou me ater à mídia primeira do gênero, aquela na qual ele nasceu, a literatura. Além disso, eu tentarei relacionar diretamente o insumo retirado do texto de Piazzi, de 2013, com a construção teórica crua criada por Suvin. É importante dizer, porém, que antes de iniciar isso, em concordância com Piazzi, também no artigo de 2013, por mais que definir ficção científica possa não ser, à primeira vista, a preocupação principal para uma discussão sobre ensino, veremos que tal discussão revela aspectos importantíssimos sobre os diálogos da ciência com a produção literária, consequentemente, trazendo à tona camadas mais profundas e menos exploradas da influência que a ciência tem sobre a sociedade como produto cultural, para além do primeiro e convencional impacto. Além disso, entender os mecanismos e a lógica deste tipo de ficção e perceber sua consonância com aspectos tão elementares da própria investigação científica possui um valor inestimável. Nas palavras de Piazzi, embora, para os nossos propósitos, a delimitação precisa dessa fronteira tenha importância secundária, o processo pelo qual os diversos autores procuraram estabelecer essa fronteira evidencia as relações entre a ficção científica e o saber científico. Esse, sim, um aspecto fundamental no que se refere ao seu uso didático. Infelizmente, não será possível discutir aqui a visão de muitas pessoas, e por isso apresentarei já o trabalho pronto de Piazzi, que agregou e analisou um apanhado de definições e declarações dadas por autores e pesquisadores da literatura, dentre eles Isaac Asimov e Umberto Eco, trazendo à luz alguns dos fatores aparentemente determinantes e delimitantes sempre presentes neste tipo de obra. Destes fatores, Piazzi faz alguns resumos que se encontram parafraseados a seguir. O gênero, no primeiro tópico, descreve conjecturas contrafactuais que partem de realidades históricas projetadas por linhas de tendência através e limitadas por uma racionalidade científica lógico-causal. Pode ser um pouco complicado de entender o significado disso, mas, resumidamente, eu posso dizer que diz respeito a uma possibilidade de entender a realidade fictícia através de uma projeção espaço-temporal cuidadosamente pensada logicamente mesmo. É algo que dá um aspecto, eu posso dizer assim, literalmente científico, não para o conteúdo da narrativa, mas para a própria metanarrativa das obras. O segundo tópico apresenta, diz que o gênero lida em sua narrativa com efeitos humanos, tanto nos humanos ficcionais, quanto nos próprios leitores da obra, causados pela já citada extrapolação cuidadosa da ciência, que se dá não só no sentido técnico, que pode gerar tecnologias surreais, mas também, e de forma muito mais importante, eu diria, no sentido teórico, paradigmático, relacionado a transformações fundamentais
do raciocínio que a direciona. Essa parte traz uma reafirmação da questão da possibilidade de entender a realidade ficcional, mas especificamente em quesito epistemológico. É a possibilidade de reconhecer a ciência ficcional como uma, entre aspas, derivação da ciência real, do mundo, da realidade empírica do autor, né? Da época em que ele produziu no nosso mundo, vamos colocar assim. Suvin, em seu trabalho de 1972, um trabalho muito importante que consolidou, de certa forma, os estudos mais atuais sobre a ficção científica, desenvolveu, por sua vez, um método para identificar e até mesmo classificar a maturidade de obras da ficção científica. A maturidade é significado de o quão profunda, ou o quão, entre aspas, melhor é definida aquela obra como uma ficção científica, ou como uma boa ficção científica. Quanto maior a sua maturidade, melhor ficção científica a obra é considerada. Toda obra do gênero é mais ou menos dominada pelo que o autor, o Suvin, chama de novum, que basicamente resume os tópicos anteriores que eu falei, do trabalho do Piace, em uma única palavra. Novum é a inovação com relação à realidade empírica de um autor, geralmente uma novidade científica, como explicado anteriormente. Uma novidade capaz de espantar e maravilhar um leitor, mas não só isso, também capaz de fazê-lo refletir e querer refletir sobre. Essas características derivam diretamente de dois outros conceitos utilizados por Suvin para construir o de novum. O conceito literário de estranhamento, que pode ser relacionado com o tópico 2 anterior, né, do slide anterior, e o que o autor chama de cognição, que pode ser relacionado com o tópico 1 do slide anterior. De acordo com Brecht, uma representação que causa estranhamento é uma que permite-nos reconhecer seu assunto, mas que, ao mesmo tempo, o faz parecer pouco familiar. Ter um estranhamento significa tanto maravilhar-se, espantar-se com algo, quanto perguntar-se e querer saber deste algo. Portanto, o olhar de estranhamento, como aponta Suvin, é tanto cognitivo quanto criativo. A cognição vem como um reforço da já existente parte cognitiva do conceito anterior, ou seja, do conceito de estranhamento. E também para afirmar que a ficção científica exige tanto da parte do autor, na sua construção, né, em seu ato de criação, quanto do leitor dessa criação. Uma reflexão não apenas sobre a realidade, mas também na realidade. É por isso que a AFC pode ser chamada de gênero ou literatura do estranhamento cognitivo, ou simplesmente do novo. Agora, passando mais para a questão da AFC no ensino. Pela quantidade substancial de trabalho de pesquisa que vem sendo produzido nas últimas décadas, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo, tratando sobre o uso da AFC no ensino de ciências, vemos que este é um campo minimamente fértil. Mas não só os pesquisadores, obviamente. Nos últimos anos, a ficção científica, principalmente através da sétima arte, mostrou-se ser a principal escolha dos professores para trabalhar em conceitos científicos em sala de aula, quando o assunto é o uso de um material diferente do didático convencional. Há uma quantidade grande de pesquisadores que defendem o uso de filmes e também de livros e contos de FC no ensino, como esses que eu apresento aqui nesse slide. No geral, as contribuições que elencam são contextualização dos fenômenos e conceitos, captura da atenção e do interesse dos alunos, facilitação por representações imagéticas e etc. Aquilo que os meus companheiros de seminário falaram já anteriormente bastante sobre, os aspectos que eles comentaram sobre, né? Ou seja, a FC, ela é vista como pela maioria dos estudos, é vista como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem. Além disso, essas obras, principalmente os filmes,
têm sido muito usadas de maneira mais simplista e fraca possível, da maneira mais simplista e fraca possível, né? Conforme seu potencial didático é associado unicamente à precisão científica, de modo que se tornam jogos de 7 erros de uma superficialidade sem tamanho. A importância da falta de precisão ou do erro é muito pequena, por exemplo, porque o desenvolvimento do conhecimento no plano individual está sujeito a indefinições e obstáculos similares ao da construção do conhecimento social da ciência, aspecto já destacado nos anos 1980 por Gilbert e Zilberstein, não sei pronunciar esse nome. Veja bem, não há um problema real em utilizar a FC como facilitadora do ensino conceitual, das teorias e dos fenômenos, principalmente considerando que ela realmente o facilita em vários quesitos. E eu falarei um pouco mais sobre isso mais para frente. O problema é enxergar essas obras, né? O problema principal é enxergar elas apenas desta maneira, como facilitadoras, e não reconhecer, e talvez pior, não utilizar do verdadeiro potencial que elas guardam em si. E para não ser injusto, há sim pesquisas e pesquisadores que elencam também contribuições do uso da FC para importantes discussões socioculturais científicas. A verdade é que o maior potencial da FC está no que ela é integralmente. Toda obra guardará em sua narrativa um conteúdo absolutamente valioso em torno de implicações da ciência nas mais variadas esferas da vida humana e das mais variadas formas. Isso é, alfabetização científica em estado bruto, captação e contato com a filosofia da ciência, com a ética e a moral que entremeia a prática e os processos científicos. Ignorar estes pontos é ignorar o núcleo do que a ficção científica tem a oferecer para o ensino e desperdiçar enormemente um recurso tão poderoso. Como dizem Piazzi e Pietrocola, no artigo 2009, uma obra ficcional segue suas próprias leis. Aquilo que um cientista consideraria um erro pode constituir uma estratégia narrativa fundamental para que a história atinja o efeito pretendido pelo autor. Por exemplo, ao se ater unicamente à precisão e à representação fidedigna dos conceitos científicos, o professor destrói literalmente aquilo que faz da ficção científica o que ela realmente é. Destrói as características do novo, impedindo que o sentimento de estranhamento que impulsiona a curiosidade, a criatividade e a cognição se instale de maneira efetiva ou mesmo minimamente nos seus estudantes. Para ficar realmente óbvia a importância acerca de entender os mecanismos de definição da ficção científica e, consequentemente, perceber que sua lógica diretriz se comunica diretamente com o ato cognoscente e investigativo científico que o ensino de ciências tanto busca, explicitarei brevemente e sucintamente a origem do conceito de estranhamento. Foi Bertolt Brecht, em sua obra Breve Método para o Teatro, que definiu o que ele chama de Verfremdungseffekt, ou efeito de estranhamento, nada mais, nada menos, como aquilo que Galileu teria sentido ao observar o lustre no teto da catedral balançar. Nas palavras de Brecht, Galileu sentiu-se assombrado por aquele movimento pendular, como se não o esperasse e não lograsse compreender o ocorrido. Isso lhe permitiu encontrar as leis que o governavam. Ou seja, o aspecto cognitivo fundamental que a FC evoca como nenhum outro gênero é o mesmo que conflagra a racionalidade científica. Para finalizar, eu trarei alguns estudos sobre duas obras. Uma do considerado pai da ficção científica e outra da considerada mãe do gênero. Deve ficar claro que não li nenhuma das obras e tudo que aqui explicitar
terá vindo dos diferentes pesquisadores que alcancei. Ademais, assim como esses pesquisadores, não tenho qualquer intuito de rebaixar ou desvalorizar grandes e importantes clássicos da literatura, não só do novo, mas geral. A análise de 20 léguas submarinas acaba se estendendo para toda a produção de Júlio Verne. Curiosamente, o pai da ficção científica tem a maioria, se não todas as suas obras consideradas como uma ficção científica pouco madura, dentro da visão do modelo de Suvin. Isso não retira todos os méritos e o quão definidora as suas obras foram para o gênero. O novum de suas obras é baixíssimo, já que o estranhamento que causam é sentido, mas é também extremamente passageiro, e a cognição envolvida na obra é pouca, já que suas conjecturas não distanciam-nas muito da realidade empírica de Verne. O ponto forte das obras, por sua vez, se encontra no rigor e uso da ciência real de sua época, com explicações altamente didáticas, contextualizadas e interdisciplinares de conceitos e fenômenos que são estudados dentro do currículo escolar. Isso faz com que suas obras sejam muito mais fácil e diretamente aplicadas dentro de uma rotina escolar comum, em harmonia com livros didáticos, por exemplo. O problema de seus livros, como ficção científica, se encontra exatamente nestes últimos fatos também. Pois, como já disse, quanto mais uma obra da ficção científica se preocupa em construir sua própria narrativa, mais ela é capaz de tocar com a ciência em pontos e questões profundas da atividade e da vida humana. Dos livros de Verne, grande parte das discussões serão tragadas para o conteúdo produto propriamente científico, sem que intercepte muitas camadas socioculturais, das quais eu diria que o gênero da ficção científica mais se fortalece. Um ponto crucial do estudo feito por Ferreira e Raboni em 2013 sobre a possibilidade do uso de 20.000 léguas submarinas no ensino é aquele que aponta que a leitura de Verne auxilia grandemente na assimilação de conceitos e na compreensão de fenômenos por causa da altíssima contextualização que dá a esses, de maneira apaixonantemente artística e alternando magistralmente entre o discurso científico e o discurso literário. O argumento da contextualização é sustentado pela seguinte filosofia de Bakhtin: compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. Quanto mais fácil for formar uma réplica, e quanto mais rica ela for, maior terá sido a compreensão do leitor acerca do assunto. Das situações aventurescas e poéticas descritas por Verne, entremeadas de ciência, o leque de correspondências cognitivas é, sem dúvida, muitas vezes maior do que aquele que se forma na leitura de um livro didático comum, carregado de abstrações isoladas e sem forma, e sem proximidade dos contextos dos alunos. O que se defende é que não seja o único meio de aprendizagem o uso dos livros didáticos, e que ele pode se mostrar muito mais efetivo, né, se utilizado em conjunto com outros meios, como a literatura. Fica um trecho, então, do livro 20.000 léguas submarinas, como exemplo, onde uma aula de termodinâmica é dada de uma maneira impecavelmente sutil. Os maquinistas puseram em movimento a roda motriz. O vapor silvou, precipitando-se nos cilindros, e os longos êmbolos horizontais gemeram comprimidos, impulsionando as bielas. As pás das hélices bateram a água com rapidez crescente,
e Abraham Lincoln largou majestosamente em meio a uma centena de barcas e lanchas repletas de espectadores que lhe formaram um cortejo. Agora falando sobre Frankenstein, de Mary Shelley, para variar, a obra da considerada mãe da ficção científica não só pode ser classificada como pouco madura, como a de Verne, como há muitos que a desclassificam inteiramente do gênero da ficção científica e a colocam puramente dentro do romance gótico, que contempla os aspectos e características aos quais a autora realmente se apegou. Isso se dá pelo motivo de Shelley, em momento algum de sua obra, realmente trabalhar um novum de verdade. Um golem de cadáveres, sem dúvida, causaria estranhamento no que realmente define o conceito. Mas não há espaço para que a parte cognitiva deste se desenvolva minimamente. Não há feito de conjecturabilidade lógico-racional. Não há expansão paradigmática cuidadosa da ciência. O que há é apenas algo escondido por trás de vestes científicas, como aponta Lima, em um artigo de 2019. Já que nem da própria ciência contemporânea de sua realidade empírica, Shelley faz uso, se restringindo a, no máximo, tratar um pouco sobre a atividade científico-acadêmica. Tudo aquilo que imaginamos normalmente de Frankenstein é uma extrapolação da obra. Para se ter uma ideia, apesar da autora ter assumido influências dos sensacionalismos galvânicos que estavam em alta no início do século XIX, não chega a sequer citar a eletricidade, muito menos o galvanismo, em parte alguma de seu livro. Apesar de tudo, talvez até pela proporção que a extrapolação de sua obra tomou, influenciando a visão social do que seria um cientista inescrupuloso em busca de glória pelo conhecimento, de uma vez por todas, as possibilidades para a abordagem de tópicos incomparavelmente profundos sobre os limites éticos e morais da ciência, sobre as possibilidades maravilhosamente assustadoras desta e sobre a responsabilidade criativa se abrem de maneira imensurável. Visto que é praticamente impossível utilizar a obra para o aprendizado de conteúdo conceitual científico, enxerga-se seu valor didático em sua capacidade de levantar questões perfeitas para a vertente sociocultural da alfabetização científica. O ponto crucial do estudo de Lima, de 2019, é o que aponta pela disciplina da análise de discurso, no método de Peixot, que talvez não fosse correto classificar Frankenstein como ficção científica, mas, em verdade, por sua construção em uma obra de algo como uma ficção pseudocientífica ou um romance pseudocientífico, sem esquecer que, pelo olhar da semiótica, basta romance gótico. Lima ainda aponta para, por este motivo anterior, o cuidado que se deve ter numa aplicação pedagógica da obra para que não fique esquecida toda a sua carga do estereótipo que definiu os estereótipos da ciência e do cientista. Se lembrado, este aspecto tratado pode ainda nos servir mais para bem do que para mal, como todo o restante deste trabalho mesmo apontou para estes aparentes obstáculos que se tornam trampolins, se vistos como tal. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Encerro, então, o presente trabalho aqui com uma situação de Bertolt Brecht, que nos leva a uma reflexão poética da dualidade ciência-arte. Não se pode apenas exclamar que tal atitude, o olhar de Wahrnehmungseffekt, pertence à ciência, mas não à arte. Porque não deveria a arte, à sua própria maneira, tentar servir a grande tarefa social do domínio da vida.